vencer esse regime. A Ordem dos Advogados do Brasil está lá no Supremo Tribunal Federal pretendendo que o Supremo diga que a lei de anistia está sendo interpretada de maneira equivocada e que não teria sido uma tampa sobre todas as coisas, esquecimento e perdão. Digamos, doutor Mauro Borba, e a Júris, o senhor disse já no primeiro bloco, se posiciona na mesma linha da Ordem dos Advogados do Brasil, digamos que o Supremo Tribunal Federal dê guarida a este entendimento. Que etapa virá depois? Eu até busco informação técnica do magistrado. O que é que pretendem aqueles que sustentam a ação que está lá? Vão iniciar processos criminais? Qual seria o próximo passo? Não sei, não saberia dizer o que pretende, mas num momento imediato, a pretensão é de ver reconhecida, né, esse descumprimento, esse preceito fundamental e a partir daí uma nova interpretação, né, para aquele artigo da lei da anistia que anistiou esse tipo de crime. Eu acho que a partir daí o mais importante disso vai ser a possibilidade de se buscar, né, a memória desse período, que eu acho isso importante. E nesse aspecto eu discordo um pouquinho do Pugina. Não se busca nenhum revanchismo, não se busca nenhuma vingança, se busca exatamente, né, a memória, conhecer essa história que está encoberta. E outros países que tiveram esse mesmo tipo de regime na época, vizinhos nossos, né, a Argentina, o Chile, promoveram essas revisões, né, e não houve nenhum conflito, não houve nenhum sentimento de revanchismo. Pelo contrário, a sociedade está se fortalecendo. E é isso, eu acho, mais importante, que está por trás de todo esse movimento. É esse direito à memória, de resgatar essa memória. O que realmente aconteceu? De ambos os lados, né? Porque eu acho que tem algumas questões que são um pouco periféricas, né? Saber se... mas o sujeito que sequestrou também vai ser anistiado ou não vai ser mais anistiado. Bom, isso pode ser uma questão para ser resolvida. Eu acho o importante dessa discussão toda é não deixar no esquecimento esse período. É importante resgatar essa memória, é um direito que a sociedade brasileira tem de resgatar essa memória. Porque eu acho que nós ainda hoje pagamos um preço por aquele período, né? Essas questões digamos assim, do dia a dia, que a gente às vezes enfrenta em processos criminais e tal, tem algum reflexo ainda daquele período que ficou sob um manto da obscuridade. Agora, o Supremo declara o que a OAB pede e muda a interpretação do primeiro artigo da lei, que indistintamente manda esquecer os crimes tipicamente políticos e os que lhes forem conexos. Esse é mais ou menos o texto da lei. E, a partir dessa declaração, se abre uma possibilidade de punições. A punibilidade se reabre. Se abre. Bom, aí teremos caso a caso. O torturador lá da Bahia, que quem sabe até já morreu, aí se dá a extinção da possibilidade dessa punição pela morte do agente. Mas algo não será extinto se a ordem ganhar a causa. Sempre lembrando, o direito à indenização pelo Estado. Há também lá no fim do túnel esta pretensão de as pessoas, as famílias das pessoas que foram torturadas irem buscar reparações? Eu acho que pode haver, é uma pretensão legítima que haja essa... Mas isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Sim. Já está acontecendo, né? Nós já temos casos. Acho que fundamentalmente o que se quer com essa arguição é isso, é não deixar no esquecimento isso. É mudar essa interpretação para que seja resgatada essa memória. Porque, no meu modo de ver, as estruturas ainda, digamos, autoritárias na sociedade brasileira ainda se mantêm, né? E nós temos que ter direito a essa memória até para saber quem era quem naquela época e quem é que se mantém ainda hoje no poder, indiretamente, né, por trás da sociedade. E que às vezes, muitos desses segmentos não querem
justamente não querem esta revisão, não porque vai punir este ou aquele, porque muitos, como tu falou, até já são mortos, mas que pode trazer à memória fatos e parcerias que talvez não seja interessante que venha à tona. Coronel Sperta. Deixa eu pegar um gancho aqui com o que falou o Vicente. O combate, primeiro, o combate não se resume ao confronto direto. O combate é um contexto onde várias informações, contatos, enfim, é uma gama de fatores que envolve até chegar, culminar com um confronto direto. Tá? Então, o combate, o sistema chama tudo isso. Tá? Não é simplesmente o confronto direto. E não houve realmente como foi falado aqui o Fugina, eu sou dessa época. Incorporei no Exército dia 2 de março de 1964. Então, quando eclodiu o contragolpe, ou contra-revolução, que é o termo mais apropriado, eu era cadete do primeiro ano. E convivi todo o período de tenente e capitão até 85, como oficial, nesses postos de nível mais baixo. Houve alguma coisa que deixou de ser falada aqui, semelhante ao que sempre falo em termos de tortura. São os justiçamentos, própria esquerda. E esses casos, como é que vamos levar adiante os justiçamentos? Que são vários. Então, é uma ideia também que tem que ser colocada em pauta. Os justiçamentos, que foi pelos próprios companheiros da esquerda que mataram os seus comparsas, vamos assim chamar. Então, o período, a época, como o Fugina falou, realmente foi um período conturbado. Todo um confronto entre as duas grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e respingando no resto do mundo. E nós não fugimos disso, principalmente pela posição e o tamanho da importância do Brasil no contexto da América do Sul. Então, aqui um confronto aconteceram e foram importantes dentro desse contexto no nível internacional. O confronto aqui acontecido, eu diria que, em termos de guerra, de revolução, de contra-revolução, é um maternal. Nós somando as baixas, vamos assim dizer, dos ambos os lados, não chega a 500 pessoas nos 21 anos de governo dos presidentes militares. Isso corresponde praticamente uma semana de mortos no acidente de trânsito no Brasil. Não que não seja importante cada uma das vítimas. É importante. Tá? Mas eu só quero colocar isso no contexto de uma contra-revolução, de uma revolução em nível nacional que praticamente dentro do mundo foi uma coisa muito pequena. Tá? E isso é fruto da capacidade do brasileiro de apaziguar, de diminuir essas diferenças, de contornar problemas, tá? E ser solidário, inclusive. Mas havia um confronto e esse confronto foi levado a termo e foi certo o mais curto prazo possível. Tá? Porque, acabando o problema, não se eternizou, como existe hoje, por exemplo, continua até na própria Colômbia. Tá? Então, os países que não tomaram essa medida foi pior. Com relação ao não esquecimento, tá? Eu julgo um aspecto. Tá? Não é a questão do colocar pedra em cima, não é a questão do esquecimento. Mas o que está aqui em jogo não é o esquecimento. Tá? Nós participamos naquele período de uma contra-revolução contra um sistema marxista-leninista, que era a conquista do poder através da força.